Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro mais uma vez. E no vídeo de hoje, A Filha da Floresta. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro no Espada Negra. Campa, vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Quem não mora no castelo, vem morar aqui conosco, mete uma bota nesse like, vem morar conosco, ignore os monstros e vamos aí fazer parte da bagaça toda. Clica aí no botão de se inscrever, vamos chegando aí para poder fazer parte da bagaça e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Eu sou o professor Vinícius, dono aqui do Castelo Negro e agora a gente começa. Algum tempo atrás me deparei com esse livro que eu achei bastante interessante, né? A Filha da Floresta. Lemos aqui sobre a biografia da autora para poder saber se ela já tinha algum tipo de produção e fomos interpretando. Diziam que ela já tinha mestrado, que já tinha pesquisa, e eu sou testemunha viva de que não necessariamente uma pessoa que tem mestrado ou doutorado vai escrever um bom romance. São duas coisas. Já bati muita gente aí na crítica literária que não tinha uma boa desenvoltura literária, sendo que tinha muitos títulos. Sabe, esse senso artístico é uma coisa que não depende necessariamente de uma graduação específica em cima disso. Eu sei que algumas pessoas discordam desse tipo de coisa, né? Mas da maneira que eu vejo quem viveu esse mundo, da maneira que eu vivi nos últimos anos, percebe que isso é um fato. Então, nós demos uma lida nesse livro, A Filha da Floresta, e eu vou falar naquelas 5 camadas, né? Vamos pôr uma lente focal aqui, nesse estilo, que seria uma fantasia, né, embasada no nosso mundo. Né? Então nós temos aqueles elementos fantasiosos que se mesclam com o nosso. E esse livro ele tem uma característica interessante, que ele tem bastante conteúdo, né, parecido com um conto de fadas, no melhor estilo dos irmãos Grimm. Eu achei bastante interessante essa mistura de estilos que a autora fez. Isso daí foi uma coisa que eu não estava acostumado até então. Poucos autores que eu conheça, pelo menos, né, fazem uma mistura eficaz da maneira como aconteceu isso daqui. Então, me deparei com esse livro, comecei com uma leitura bastante cautelosa, tentando observar uma série de coisas aqui. Terminamos recentemente a leitura e vamos lá para alguns comentários. A história tem todo um pano de fundo celta, né? Eu não vou dar spoilers aqui sobre isso, mas nós temos uma protagonista adolescente que vive seus dramas, né? Que não pode falar depois de algum tempo, por mais que seja uma menina tagarela pra caramba. Envolve magia, envolve traição, envolve romance. Então, na sua estrutura, ele é muito próximo de um conto de fadas. Já adianto aí para quem está interessado em ler esse primeiro livro. Não posso falar dos outros dois porque não os lemos ainda. Mas quando eu parei para observar nessa primeira categoria do Espada Negra, que é essa questão da riqueza da linguagem, esse livro aqui tem uma linguagem perfeitamente mediana. Nós não temos muitas figuras de linguagem, nós não temos uma autora que, por exemplo, explora o livro com a sua linguagem no seu potencial máximo. A tradução na língua portuguesa reflete bastante isso. Eu dei uma xeretada nesse livro em inglês também e vi que é basicamente a mesma coisa. É um livro fácil de se ler. Não é um grande desafio, mesmo porque não é o propósito dele que o seja. Né? É um livro que segue esse tipo de fórmula e acho que não vi problemas sérios assim, de linguagem. Isso me fez seguir adiante. Né? Não é como alguns livros que nós demos recentemente, um que eu inclusive não vou mencionar aqui porque não acredito que os inscritos mereçam esse tipo de coisa, né, que trazem uma série de obstáculos, né, para você poder entender. Esse livro não. Nós conseguimos fluir a leitura muito bem. É um texto fácil de se ler, mas não é uma coisa precária na construção da linguagem. Aí eu fui dar uma olhada nesse segundo aspecto que eu sempre gosto de analisar. Né? Quem já está analisando Espada Negra ou quem é meu aluno sabe, né, que eu sou bem rigoroso com esse tipo de coisa, de observar o quanto um capítulo é necessário e o quanto o outro é desnecessário. Então, está um pouquinho acima da média, porque esse livro ele não tem também muitas coisas que são desnecessárias.
Não acontece isso, né? É um roteiro bem trabalhado porque nós temos todo um fundo, né, histórico bem trabalhado aqui. A pesquisa de cultura celta, a pesquisa de acontecimentos históricos, o mapa da maneira que é encaixado aqui, tudo isso foi meticulosamente pesquisado, por isso esse livro é um pouco mais extenso, né? Ele tem aqui as suas 607 páginas de texto puro. Então foi bastante interessante fazer essa leitura e observar que os capítulos foram bem encaixados, né? Apesar da linguagem bastante simples. Acho que esse encaixe não ficam pontas soltas, e as pontas que ficam soltas elas encaminham, acredito eu, para um segundo livro, para o terceiro depois também. Várias coisas que acontecem. Quando nós analisamos, né, essa questão do ritmo, é um ritmo bastante acelerado, né? Alguns pequenininhos probleminhas de ritmo apareceram aqui. Né? Acelera-se demais e a gente perde um pouquinho, né, o contato com algumas informações que poderiam ser melhor exploradas, mas não acontece. Então, encontrei esses pequenos problemas, mas o livro está também perfeitamente mediano nesse aspecto aqui. Não iria muito além desse ponto aqui na hora de analisar. Analisei aqueles elementos passionais. Ele é um livro que trata, né, o passional com um pouco mais de propriedade, né, porque é uma história que reconta, né, de uma forma um pouco mais complexa uma estrutura de contos de fadas. Isso foi bem divertido de se ver, mas tem seus probleminhas também. Quem lê isso daqui vai perceber, né, que é uma história realmente para jovens, não é uma coisa que vai muito além disso. É um livro que foi feito com esse propósito, né? Não tem uma profundidade muito grande nesse sentido. Você vê personagens razoavelmente bem explorados, outros bem pouco explorados, e fica por aí. Né? Nós temos coisas muito escrachadas aqui porque é um livro para um público um pouco mais jovem. Não deixa de ser interessante por causa disso, né? Sendo bastante crítico aqui agora de maneira geral. É bastante divertido de ler, acho que esse era o propósito, né? Mas aí entramos naquela questão da leitura simbólica. Não dá. Sabe, o livro ele é superficial demais nessa questão da mensagem simbólica, dessa profundidade simbólica, então não podemos esperar, por exemplo, um amadurecimento intelectual muito grande com uma leitura desse tipo. Não é o propósito, justiça seja feita, é um livro divertido, tanto que ele passou pela prova de fogo, estou tratando aqui, ao contrário do outro lá. Então, esse livro aqui recomendo a leitura, né, para quem quiser ter um pouquinho desse contato com a cultura celta. E vamos lá para a nossa classificação. Dolas Trazi. No método Espada Negra, esse livro recebe 58 pontos na escala, né, 58%. É um livro que está aí mediano, não está lá com uma nota muito alta, mas vale a pena a leitura para diversão, mas não para amadurecimento intelectual, que fique bem claro aqui. Bom, por hoje basta, espero que vocês façam uma boa leitura, aproveitem bastante essa autora aqui do livro, né, a Juliet Marillier, não sei pronunciar esse nome, acredito que esteja correta aqui a pronúncia. E nos vemos na semana que vem com mais um Espada Negra. Até a próxima!